Hi everybody! Good morning, good afternoon, good night. Bom dia, boa tarde, boa noite. Here's Cristiane again, and today we have a surprise. Hoje nós temos uma surpresa aqui com vocês. É o pastor Fikri, Miss my pastor Fikri Youssef, pastor Fikri Youssef. E hoje ele vai contar o testemunho deles para vocês e eu vou traduzir o que ele estiver falando. Ele fala português também, e se ele quiser falar português, ele fala português aí que ele quiser, mas aí para ser um vídeo de português e inglês, ele fala e eu traduzo. So he's gonna speak in English his testimony, and I'm very excited. So I will translate for Portuguese. He speaks Portuguese too, by the way, but I still do the translation, so you'll be a little bit quicker, and it'll be great. So I hope you guys enjoy and tell me, and may the Lord touch your heart and really listen to what He wants to say to you. Eu espero que Jesus toque o seu coração e escute o que Ele quer falar pra você hoje, ok? Através do testemunho do pastor. Ok? Vamos lá. Oi, pastor. Obrigado. Temos uma igreja bilíngue aqui em Nashville, assim que falamos as duas línguas sempre. Sempre trabalhamos em duas pessoas, falamos duas línguas para apresentar a unidade do corpo de Cristo. So I'm going to talk this afternoon or this evening or morning in English. Okay, ele vai falar em português. So he said that we have a church here and I actually just spoke in English. Yes. You have to translate to Portuguese now. Ok, well, alright, eu vou traduzir para português, é porque eu tava traduzindo para inglês. Vamos lá de novo. I do that all the time at church. I try to confuse the person translating for me. Ele faz isso toda hora na igreja e tenta confundir a pessoa que tá traduzindo para ele. Bom, vamos começar de novo. But it's really an honor for me to be with you. É uma honra estar aqui com vocês hoje. And I want to just share my story with you and share how God changed my life. Eu quero compartilhar a minha história com você e como Deus mudou a minha vida. I'm not Brazilian. I do speak some Portuguese, but I'm not Brazilian. Eu não sou brasileiro, eu falo um pouco de português, mas eu não sou brasileiro. I actually have a Latino congregation that speaks Spanish, but I'm not Latino. Eu tenho uma congregação que é latina, que fala espanhol, mas eu não sou latino também. And I live in the United States of America. I have an American citizenship, but I'm not American. E eu moro nos Estados Unidos, tenho a cidadania americana, mas eu não sou americano também. So I am born and raised in Cairo, Egypt. Eu nasci e fui criado em Cairo, no Egito. I'm 100% Egyptian. Eu sou 100% egípcio. Egípcio é mesmo. Egípcio. In fact, I did that DNA test that is very famous here in the United States. Eu fiz aquele teste do DNA, que é bem famoso aqui nos Estados Unidos. Most people have a mix, like 50% from one place, 30% from the other, 20% from the other. E a maioria das pessoas tem assim, 50% de um lugar, 30% de outro lugar, 20% de outro lugar. My test came back was 99.9% Egyptian. Sério? O teste dele veio 99,9% egípcio. So I'm really Egyptian. Então, eu sou mesmo Egito mesmo, sou mesmo do Egito. And as I was growing up in the city of Cairo, it's a city of 28 million people. Eu cresci na cidade de Cairo, que tem 28 milhões de pessoas. I'm an only child. Eu sou filho único. I was part of a Christian family. Eu fazia parte de cresci numa família cristã. Because Egypt has both religions. There are the Muslims and the Christians. No Egito tem as duas religiões, muçulmanas e cristãs. There's actually about 15% of Egypt that are Christians. Tem 15% dos egípcios que são cristãos. But as a child, I went to church with my parents and I really didn't understand anything. Mas quando eu era criança, eu ia pra igreja com meus filhos ou com meus pais e não entendia muito bem. In fact, the mass was, to me, extremely boring because it was long and it was in Coptic. No fato, o serviço para mim era muito entediado, porque eu não entendia muito bem. The language of the church is the old language of Egypt, the Coptic language. A língua da igreja que era falada é a língua antiga do Egito, que é a língua cótica. Coptica. Cótica. But nobody speaks Coptic anymore. I spoke only Arabic. Mas ninguém falava isso mais, eu só falava árabe. So imagine I would sit in the service, listen to a service that I don't understand anything. Então imagine que eu estava sentado lá no culto, escutando, mas não entendia nada. I finally abandoned the church and started searching for God on my own. Mas eu abandonei a igreja e comecei a procurar Deus sozinho. I was very young.
Eu era muito I was jovem. 12 years old. Eu tinha 12 But anos. you gotta understand, my name Fikri means thinker. Mas você tem que entender, o meu nome Fikri significa pensador. And I really am a thinker. E eu realmente penso muito. I read a lot of books since I was young. Eu li muitos livros desde que eu era pequeno. And I wanted to know if God is for real. E eu queria saber se Deus era mesmo verdadeiro. I studied Islam, Buddhism, and many other religions. Eu estudei o muçulmano, estudei budismo e And I- outras religiões. And I couldn't find any logic in it. E eu não conseguia encontrar nenhuma lógica nelas. I couldn't find answers or truth in every religion that I studied. Eu não conseguia encontrar a verdade ou em nenhuma das religiões. É mesmo. So finally, back in the day in my country, atheism or humanism was on the rise. Ok, finalmente no meu país, o ateísmo estava lá em cima. And I wanted to give it a try, so I started reading several humanistic and atheistic books. Aí eu queria tentar, né? Eu comecei a ler muitos livros de ateus e livros humanistas. And it convinced me. E eles me convenceram. I became an atheist. Aí eu virei um ateu. Yet, I still had questions that atheism could not answer. Mas eu ainda tinha perguntas que o ateísmo não me respondia. My big question was, where does the universe come from? A minha questão maior, a minha pergunta maior era de onde veio o mundo? Como começou o universo? Where does life come from? Como que a vida começou? Because even the biggest scientist in the world till today cannot explain where life comes from. Até mesmo o maior cientista hoje em dia não consegue explicar como que a vida começou. Even those that believe in the theory of evolution, evolution explains how things move, but it doesn't explain where it come from. A teoria da evolução, até mesmo a teoria da evolução, ela explica como as coisas se moveram, começaram a se mover, mas não como começaram desde o começo. So I had that question in my heart for 3 years. Where does life and the universe come from? Então eu tinha essa pergunta no meu coração. Onde que começou tudo? Desde como e onde começou? Finally, at 15 years old, I looked at the roof of my apartment in Cairo, Egypt. Finalmente, quando eu tinha 15 anos de idade, eu olhei pro teto do meu apartamento lá no Egito. Said, God, I don't believe you exist, but if you do, I give you 15 days to show up. Eu falei, Deus, eu não acredito que você existe, mas se você existe, eu te dou 15 dias para você aparecer na minha If vida. you're God and you exist, you can show up. Se você é Deus, se você existe, você pode aparecer. And I will sincerely serve you for the rest of my life. E eu, sinceramente, vou te servir pro resto da minha vida. But I'm convinced that you don't exist. Mas eu sou convencido que você não existe. Yet the experimental method is to try. Mas o método de experimentar, você tem que tentar. So I waited for 15 days. Então eu esperei 15 dias, Nothing happened. nada I was aconteceu. a little bit sad, but I was like, yeah, there's no God. Eu tava um pouco triste, aí eu pensei, realmente não existe But Deus. day 15 in the afternoon, I heard the knock on my apartment door. Mas no 15º dia, eu escutei uma batida no meu I apartamento. went to open the door and there was a young man there. Eu abri a porta do meu apartamento e tinha um jovem na He frente. told me I was praying in the morning and God told me to come to this address and to tell you that He loves you and He has a plan for your life. O rapaz falou assim, o jovem falou assim, eu estava orando nesta manhã e Deus me falou para eu vir neste apartamento And that God loves you and has a plan for your life. e que Deus te ama e tem um plano para sua vida. And then He told me there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. You need to accept Jesus as Lord and Savior. E ele falou, não há condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Você precisa aceitar ele como seu Salvador e Redentor. And He turned around and left. E ele se virou e foi embora. Now, you probably don't understand how miraculous this is. Você não entende qual milagre, talvez, If qual you live- milagre que isso foi, o tamanho do milagre. If you live in Brazil or the United States, that's not very miraculous. Se você mora no Brasil ou nos Estados Unidos, talvez não seja muito milagroso. Because there's a lot of people that knock on your door and talk about Jesus. Porque tem muita gente que bate na sua porta e fala sobre Jesus. But in Egypt, that's impossible. Mas no Egito, gente, isso é impossível. You go to jail for doing that. Você vai pra cadeia por fazer Nobody isso. can do that. Ninguém faz isso. And I didn't tell anybody about my prayer. Mas eu não falei pra ninguém sobre a minha oração So também. nobody ever heard that I said, God send somebody or I want to know about you. E ninguém nunca nem escutou que eu falei, Deus envia uma pessoa, Deus, e eu te dou 15 dias. I'm an only child. Eu sou filho único. I lived by myself with my mom and dad. Eu morava sozinho com minha mãe e meu pai.
So for the fact that this young man come to my apartment was very, very big miracle for me. Então, pelo fato desse jovem aparecer na porta do meu apartamento, bater lá, foi um milagre. But as a good Egyptian, I'm very hard-headed. Mas, como um bom egípcio, eu tenho a cabeça muito dura. My wife laughs at that and says yes. Minha esposa, ela dá risada sobre isso e ela fala sim. So when the young man left, I looked at the ceiling and said, I didn't tell you to send somebody, I said I don't want to meet you. Quando o rapaz saiu, eu olhei pro teto outra vez e eu falei, eu não mandei você enviar uma pessoa, eu falei pra você vir. In that moment, I heard in perfect Arabic the word idbani, which means follow me. Nesse momento eu ouvi muito claro a palavra ebony, que em árabe significa siga-me. And there was nobody around me. E não tinha ninguém. I looked all around. Eu olhei. Where did that voice come from? Onde que essa voz veio? So I responded saying, how can I follow you? Mas eu respondi e falei, como que eu posso te seguir? And I heard the same voice saying, read the New Testament. E eu escutei a mesma voz falando, leia o Novo Testamento. I felt that's pretty fair. Eu pensei, é justo. I already read the Quran, I read the Buddhist books, the Hindu books. Eu já tinha lido o Corão, já tinha lido o livro do budismo, o livro do hinduísmo, então I should give the New Testament a eu chance. falei, ok, então eu vou tentar ler o Novo So I Testamento. started reading the New Testament from the book of Matthew on. Aí eu comecei a ler o Novo Testamento do livro de Mateus pra frente. I actually read only the 4 Gospels. Eu só li as 4, os primeiros livros do Novo Testamento. Matthew, Mark, Luke, and John. Mateus, Lucas, João. That's the story of Jesus. Dessa história de Jesus. And Eu falei falar um. and as I read the story of Jesus once and again, Mas quando eu li a história de Jesus uma vez mais, for 3 months, por 3 meses, I ended up recognizing this is the Savior of the world. eu reconheci, esse é o Salvador do mundo. There's no way there's somebody else better than Jesus. Não é possível que há ninguém melhor do que Jesus. But I was afraid to give him my life. Mas eu tava com medo de dar pra ele a minha vida. Remember, I'm a thinker. Lembre, eu sou um pensador. I knew that if I give my life to Jesus, it meant no party. Eu sabia que se eu desse minha vida pra Jesus ia significar nenhuma festa, nada disso. No alcohol, no Nada fun. mais de álcool, nada mais de bebida, não é divertido. And in my country, before 21, you cannot do anything. You're practically dead. Mas no meu país, antes que você complete 21 anos, você tá completamente morto, você não pode fazer nada mesmo. And I was 15. I was like, E eu só tinha 15 anos. let me be 21 and live my life, then I'll give my life to E eu Jesus. pensei, então deixa eu passar 21 anos, viver minha vida e depois eu dou minha vida pra Jesus. But that word, follow me, kept beating my heart. Mas aquela palavra siga-me ficou batendo no meu coração o tempo todo. Finally, on April 3rd, 1989, Finalmente, no dia 3 de abril de 1989, 1989, at 11:30 at night, às 11h30 da noite, I got on my knees in my living room in Cairo, Egypt. eu me ajoelhei lá no meu apartamento, And na I said, sala, e orei. God, I have no idea why you care about me. E eu falei, Deus, eu não tenho ideia por que você se preocupa comigo. I'm a child. Eu sou uma criança, I'm hard-headed. eu sou cabeça dura, I don't have any money. eu não tenho dinheiro nenhum. Why do you care about me? Por que você se preocupa comigo? But if you care that much, Mas se você realmente se preocupa, here's my life. aqui está a minha vida. Do with me whatever you want. Faça o que quiser com I ela. will follow you for the rest of my life. Eu vou seguir você para o resto da minha vida. When I stopped praying, it was 3:30 in the morning. Quando eu parei de orar, era 3h30 da manhã. I had prayed for 4 straight hours. Eu orei por 4 horas I seguidas. have never prayed in my life more than 20 seconds before. Eu nunca orei antes, mais de 20 segundos. But that night, God radically transformed my life. Mas naquela noite, Deus radicalmente transformou a minha vida. I remember feeling so free. Eu me lembro me sentindo tão livre. I remember jumping up and down of joy. Eu me lembro pulando de alegria. And I remember for the first time in my life going to sleep like a baby. E eu me lembro pela primeira vez na minha vida dormir como um bebê. Because for years I was not able to sleep because I had fear of dying while I'm asleep. Ok, por anos eu não conseguia dormir porque eu tinha medo de dormir e morrer e não sabia para onde é que eu ia. Remember that I'm a thinker. Lembra, eu sou um pensador. And one thought that I always had is when I'm asleep, I'm not in control of my body. Então, uma coisa que eu pensava é quando eu tô dormindo, eu não tô no controle do meu corpo. Então, o que é So que vai what acontecer? guarantees me that I don't stop breathing while I'm asleep and just die? Então, o que é que vai me garantir que eu não pare de respirar e eu vou morrer? So Então, I didn't sleep out of fear.
Então eu não dormia com medo. But that night that I gave my life to Christ and received Him as Lord and Savior, I slept like a baby. Aquela noite, quando eu dormi e dei a minha vida para Jesus, eu dormi como um bebê. And I've been sleeping like a baby since then. E eu tenho dormido como um bebê desde aquele dia. Just a couple of weeks after that, again, I had no church or a pastor or anybody to teach me the Bible. Algumas semanas depois disso, olha, não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha nada. I just had the Bible and Eu tinha a Bíblia. and the young man that spoke to me about Jesus. E aquele jovem que veio naquela bateu na minha porta. I asked him, okay, now I'm a Christian, what do I do? Eu perguntei pra ele, agora ok, eu sou um crente, o que é que eu faço? He's all the discipleship he gave me. Hã? Here's all the discipleship he gave me. Ele, aqui, olha, todo o discipulado que ele me deu. He said, open the Bible and read it Ele falou, abra a Bíblia, leia for 30 to 45 minutes. por 30 a 45 minutos. Then close the door of your room and don't leave till God speak to you. E fecha a porta do seu quarto e não saia de lá até Deus falar com você. And how is he going to speak? Eu falei, como é que ele vai falar? I don't know, you just wait. Ele falou, Jesus espera. That's all the discipleship I got. Aí ele falou, esse foi o único discipulado que ele me deu. So every morning I woke Então, up, todos os dias eu acordei, read the Bible, lia a Bíblia, closed the door. fechava a porta All right, Jesus, you got to speak because I want to go to work. e falava, Jesus, você tem que falar que eu quero ir trabalhar, vai, fala aí. And I waited and I Eu waited and I waited esperava, till I heard the voice of God até um dia que eu ouvi a voz de Deus explaining to me the Bible. explicando pra mim a He Bíblia. didn't tell me anything else. Ele não falou nada He pra just mim. explained to me what I just read. Ele só explicava pra mim aquilo que eu já lia. And I started understanding the scripture. E eu comecei a entender os versículos. Till one day, that was 2 weeks after I got born again, Até um dia, que foi 2 semanas depois que eu realmente aceitei a ele. I am reading the story of Moses Eu tava lendo a história de Moisés. and how God calls Moses from the burning bush E como Deus tinha chamado Moisés ali com a sarça ardente. and he tells him, you're going to deliver my people out of Egypt and you're going to go to another country. E ele falou para Moisés, você vai libertar os meus filhos do Egito e vão para outro país. And the Lord spoke to me and said, I'm going to get you out of Egypt and you're going to preach my word all over the world. E ele falou para mim, eu vou te tirar do Egito e você vai pregar minha palavra por todo mundo. And I said, Jesus, Moses was Eu falei, Jesus, 80 when he Moisés, received that calling. Moisés tinha 80 anos quando ele recebeu esse I'm chamado. 15. Eu tenho 15. How? Como? So I continued reading, Eu continuei lendo. and I always read a scripture in the Old Testament and in the New Testament. Eu sempre lia um versículo no Velho Testamento e um versículo no Novo Testamento. So now was my time to read the New Testament. I came across the story of the miracle fish. Então, quando eu estava lendo o Novo Testamento, eu vi a história dos milagres dos peixes. When Jesus looks at the disciples that were fishermen and tells them, follow me, I will make you a fisher of men. Quando Jesus olhou para os seus discípulos e falou para eles, siga-me, eu vou fazer você pescadores de homens. And again, I heard the Lord saying, follow me, I'm going to take you out of Egypt, you're going to preach my word all over the world. E outra vez eu escutei o Senhor, me siga, eu vou te tirar do Egito e vou fazer com que você pregue a minha palavra no mundo inteiro. This time, I didn't oppose. Neste momento eu não falei nada, I just said one thing, eu só falei uma coisa. Lord, Senhor, I'm not going to knock on doors. eu não vou bater em portas. If you open the door, I'll walk through it. Se você abrir a porta, eu vou entrar. 3 days later, my dad called me. He was on a business trip in Santa Cruz, Bolivia. 3 dias depois, o meu pai me ligou. Ele estava numa viagem a negócios em Bolívia, Santa Cruz. And he said, I got news for you. E ele falou, eu tenho boas novas para você. I like Bolivia. Eu gostei da Bolívia. I'm not going back to Egypt. Eu não vou voltar para o Egito. Sell our apartment, our furniture, my car, and everything we have. Buy a ticket for you and your mom and move to Bolivia. Falou, venda tudo que eu tenho aí, o apartamento, os móveis, o carro, venda tudo e você e sua mãe vem para cá e vocês vão morar aqui comigo. So God called me to get out of Egypt and go to the nations. And in 3 days, my dad is basically paying for my trip. Então Deus me chamou para sair do Egito, para pregar a palavra em todo mundo. E 3 dias depois, meu pai me ligou, mandou eu vender as coisas e sair do Egito. Back in the day, we didn't have Google or iPhone or anything like that. Lá, nesse tempo, a gente não tinha Google, não tinha iPhone, não tinha nada disso. So I wanted to know something about Bolivia. Mas eu queria saber algo sobre a Bolívia. There was a book back then called Atlas Tinha um livro chamado Atlas. that has Atlas. facts about every country in the E world. tem fatos sobre cada país So de todo mundo. I opened Atlas, went to Bolivia, Então eu abri o Atlas, fui pra Bolívia and it said that they speak Spanish. e eles falaram, eles falam espanhol. Back then I spoke English, French, Lá eu só Italian, falava- and Arabic. Só falava inglês, francês, italiano And Arabic. e árabe.
No Spanish and no Portuguese. Nenhum espanhol e nenhum português. I said, Lord, if you're calling me to Bolivia, Falei, Senhor, se você está me chamando para if Bolívia, this is not just a coincidence, se isso não é uma coincidência, I'll go. eu vou. But I want just one thing. Mas eu quero só uma coisa. I want to learn to speak Spanish like I was born in Bolivia. Eu quero aprender a falar espanhol como se eu tivesse nascido na Bolívia. I arrived to Bolivia on June 2nd, 1989. Eu cheguei na Bolívia no dia 2 de junho de 1989. 2 months after I was born again. 2 meses depois que eu aceitei a Jesus. And I didn't speak one word of Spanish. E eu não falava uma palavra de espanhol. But in 5 weeks, Mas em 5 semanas, I was speaking fluent Spanish. eu já estava fluente em espanhol. My Spanish is way better than my English and my Portuguese. Meu espanhol é muito melhor do que o meu inglês e do que o meu So português. God answered my prayer. Então Deus respondeu a minha oração. Since then, I've been preaching the word of God in Bolivia, all over Latin America, and all over the world. E desde esse tempo eu tenho saído e pregado a palavra do Senhor na Bolívia e em todos os países do mundo. And I've seen hundreds and thousands of people give their life to Christ and being changed radically by the power of God. Eu vi pessoas, e desde esse tempo eu tenho visto 100 pessoas, milhões de pessoas sendo batizadas, aceitando a Jesus e transformando a vida delas. If God can take a 15-year-old Egyptian from a restricted country and do that with him, Se Deus pode pegar um menino que tinha 15 anos do Egito, de um país restrito como me pegou, imagine what he can do with you. imagine o que ele pode fazer com você. Imagine how much can he use you. Imagine quanto que ele pode usar você. Wherever you live in the world today in 2021, you have way better chances than I had. Onde quer que você viva, em todo mundo hoje, você tem muitas chances até maiores do que essa que eu tive. I've preached the gospel in over 42 countries to thousands of people. Eu já preguei as boas novas em mais de 42 países no mundo inteiro. You can do more than that. Você pode fazer mais do que isso. But there's one simple key. Mas só tem uma chave especial, um segredo. You gotta surrender completely to Jesus. Você tem que se render totalmente a Jesus. You gotta say, Lord, I'm willing. Você tem que dizer, Jesus, eu estou disponível. I'll do whatever you want me to do. Eu faço o que o Senhor quiser. I'll go wherever you want me to go. Eu vou aonde quer que o Senhor queira. If you open the door, I'll walk through it. Se o Senhor abrir a porta, eu vou entrar. May God bless you, encourage you, and help you. Que o Senhor te ajude, te encoraje e te sustente. And I pray that you commit your life to Christ and you commit to serve Him. E eu oro que você entregue a sua vida para Cristo e sirva a Ele. Do not be a superficial Christian. Não seja um cristão superficial. All in. Olhe, Go all in. Serve Him with all your heart. vai com todo o seu coração. Todo o seu coração. May God bless you. Que o Senhor possa te abençoar. Muito obrigado, Cristiane. Ai, obrigada a Uma você, bênção. pastor. Sim. Que benção, gente, aqui. Muito obrigado mesmo por vocês assistirem. Thank you so much to be watching this. And can we pray? So we can end this video, and I pray the Lord talk to you, and if you need to reach out to me, you can send me a message. Se você precisa falar comigo, você pode mandar uma mensagem aqui, nós estamos disponíveis, o pastor também tá disponível aqui. Any doubts that you have or anything, but yes, surrender your life to God, because He can transform your life just like He did, Pastor. Amen. Deus pode transformar a sua vida, assim como transformou a vida do pastor, e hoje em dia ele tá Yes. aqui com a igreja que fala um monte de língua, mas fala mais inglês e espanhol, mas tem um monte de língua. Oh. So today we have a church that we speak many different languages. The main languages are Spanish and English, but there's people from all over the world in there. So that's the vision of God. Essa é a visão de Deus. Okay? So we're gonna pray. Amen. Father, we thank you today. We pray, God, that your hand will be on each one that is watching, listening. I pray in the name of the Lord Jesus that they open their heart, that they receive the conviction of the Holy Spirit, and that they go in faith and commit their life to serve you all the days of their life. Meu Pai, oramos por cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo este vídeo, que tenha uma convicção de entregar sua vida nas tuas mãos e servir o Senhor por todos os dias da sua vida. No nome de Jesus oramos. Amém. Please reach out to Cristiane. I trust her with all my heart. Você pode falar com ele. Eu confio nele 100%. Deus abençoe. God bless you.